Muito boa noite a todos. De mais nada, agradecer a doutora Marli pelas palavras elogiosas e em nome do qual eu cumprimento a todos os colegas da mesa. Meu abraço fraternal ao meu amigo Luiz Flávio Borges Durso, doutor Humberto Durso. E me sinto em casa. Eu sou advogado desde 87 e já tive várias vezes aqui, em várias ocasiões, e mais uma vez não podia deixar de aceitar o convite para falar de um tema tão instigante como é a questão dos crimes tributários. Afinal de contas, como é que estão lidando com os crimes tributários que têm idas e vindas, que têm discussões terríveis, cada dia mais arrecadação, que é usado o instrumento penal como forma de cobrança e, portanto, não se utiliza do instrumento penal com seus fins. E a ideia é um pouco mostrar hoje, afinal de contas, como é que nós estamos no campo do direito penal tributário e tentar encontrar luzes e caminhos um pouco para verificar a incidência de como isto vai gerar coisas maléficas ou coisas benéficas. É preciso, antes de mais nada, fazer um pouco o histórico da questão dos tipos penais tributários da lei penal tributária. O crime tributário não vem desde a década de 90, como muitos pensam. Hoje, a legislação penal, como sabem, os crimes estão descritos na Lei 8.137/90, que dispõe sobre crimes contra a ordem tributária, relações de consumo e ordem econômica. Nomeadamente, os crimes tributários nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 8.137/90. No entanto, desde 1965, com a Lei 4.729, já havia a disposição acerca de infrações penais tributárias. Então, não é uma novidade a enunciação de crimes tributários em 1990. Apenas eu digo que eles foram piorados. E vocês vão verificar o porquê quando nós fizermos a comparação entre a Lei 4729, de 65, e a atual Lei 8137/90. Dirão, a Lei 4.729 de 65 era perfeita? Não, não era perfeita. Ela tinha alguns dispositivos, inclusive, que absolutamente não faziam sentido. Vou dar exemplos a vocês. A Lei 4.729 de 65 dizia que não havia possibilidade de punição sem uma prévia cominação legal. Ou seja, ela dizia o óbvio, não é? O princípio da legalidade, algo que não precisa estar numa lei ordinária, até por força de todas as constituições anunciar isso de forma muito clara e muito taxativa. Também dizia a Lei 4.729 que as normas retroagiam se elas fossem benéficas, mais uma circunstância absolutamente desnecessária por uma lei ordinária, na medida em que isso também está previsto no âmbito constitucional. No entanto, saibam que não houve a revogação absoluta da 4.729 de 65. E por que não houve a revogação absoluta da 4729 de 65? Porque alguns dispositivos, nomeadamente o artigo 5º, que dispunha acerca do descaminho e contrabando, permaneceram em vigência e permanecem em vigência. Por isso, o artigo 334, que está na parte especial do Código, é fruto da Lei 4.729 de 65. Por isso é errado afirmar que a Lei 8.137 revogou totalmente a Lei 4.729 de 65, porque o descaminho, nomeadamente, que é uma forma de infração tributária, efetivamente continuou em vigência por força da 4.729. Então, nós podemos dizer que a 8137/90, ela revogou parcialmente a 4729, porque alguns tipos penais, nomeadamente o descaminho, ainda permaneceram em vigência. Nós temos um cipual de leis, ou seja, um número imenso de leis, que denotam a insegurança por parte daqueles que atuam na área tributária penal acerca da necessidade ou não da intervenção criminalizadora no campo penal tributário. Se, de um lado, nós temos a 4.729 de 65 como uma das primeiras normas penais tributárias, em 90 nós tivemos a eleição de uma norma que dispunha em 4 artigos sobre os crimes tributários. E qual é o histórico desta 8137/90? Isso é muito importante. O histórico, nós não podemos esquecer, era um histórico inflacionário. Era um histórico de uma inflação muito alta, era um histórico em que se punia efetivamente os gerentes de supermercados por violação às listas da SUNAP, e nós tínhamos um presidente da República, que hoje é senador, como as coisas caminham, não é? E que efetivamente entendia que era por meio da intervenção penal que se iria resolver o problema da economia do país.
Ele, é bem verdade, saibam disso, tentou, desde 1986, quando assumiu como vice-presidente a figura do presidente, em face da morte de Tancredo, a edição de uma lei penal tributária, só que não conseguiu. Ulisses Guimarães, à época, vetou efetivamente a ideia de José Sarney de criar, em 87, a lei penal que ele queria ser a lei penal, queria dar força à SUNAP para a punição rigorosa àqueles que descumprissem as tabelas e que descumprissem aqueles dispositivos administrativos que até então existiam. E, não obstante esse esforço de Ulisses Guimarães, o fato é que em 1990, com o governo Collor, e vejam que curioso, não é? Foi editada a Lei 8137/90. Ela é de dezembro de 1990. Aliás, não é incomum as leis penais serem criadas em dezembro de 1990, porque não sei se vocês sabem que em dezembro é um mês em que o Congresso trabalha efusivamente. É um dos meses que mais se trabalha no Congresso Nacional, especialmente pós-Natal. Entre Natal e Réveillon é impressionante que os deputados trabalham criminalizando condutas, especialmente se for ano pós-eleitoral, ou ano em que se vai ter eleição. O histórico todo mostra isso. Basta ver as leis penais que nós temos desde 90. Lei dos crimes hediondos, época de eleição. 94, época de eleição. 98, lei dos remédios, época de eleição. 2002, também eleição. 2006, também cuidado com 2010, porque vem, obviamente, novidades na área penal. Eu me lembro do professor Reale Júnior, com o qual eu trabalho há 22 anos, em que ele disse: a minha missão como ministro da Justiça é não editar nenhuma lei penal. Se eu já conseguir esta missão, eu já fico satisfeito de não editar lei penal, porque basta de leis penais. Aplique as que já existem com efetividade, já que não adianta você criar leis penais que não vão ter efetividade, que não vão ter realizabilidade. Aliás, eu tive a sorte e, ao mesmo tempo, o azar. Eu perdi meus pais muito cedo, com 4 anos de idade, e fui viver com o velho professor Miguel Reale. E aos 12 anos, portanto foi meu pai, não foi meu avô, e aos 12 anos eu perguntei o que era direito. E ele disse uma palavra que para mim fica absolutamente genérica nos dias de hoje, que à época fazia sentido. Ele falou: direito é bom senso, nada além do que bom senso. Não é parágrafo, não é inciso, não é artigo, direito é bom senso. É bom senso e realizabilidade, é eficiência, é eficácia. Então, enquanto nós não tivermos essa visão de eficiência, de eficácia, nós não vamos caminhar também na área penal. Por quê? Porque a área penal é aquela que deve se trabalhar como última ratio, como última intervenção, como última forma de atuação do Estado. E no campo tributário isso fica muito claro. Fica muito claro por quê? Porque o órgão administrativo, se fosse eficiente, se fosse resolvível, seria suficiente para não ter a intervenção penal. No entanto, como ele não tem essa eficiência, ele cria o âmbito penal como uma forma de instrumentalização de pressão por empresário pagar, não distinguindo muitas vezes a figura do inadimplente da figura do sonegador. Fato é que isto gerou, obviamente, uma discussão muito grande em 90, a ponto de um ano depois, vejam, nós estamos na 8137/90, um ano depois, surgiu a 8383/91. E qual é a disposição da 8383 de 91 dentro desta concepção histórica legislativa? Era uma lei do final do ano, para variar, que dispunha sobre o imposto de renda do ano seguinte, em face do princípio da anualidade. E o que enunciou essa disposição? Essa disposição, através do artigo 98 da Lei 8383 de 91, permitia a extinção, revogava a possibilidade do pagamento como forma de extinção da punibilidade. E por que isto? Porque no artigo 14 da Lei 8.137/90, se dizia: é possível a extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo, vírgula, desde que antes do recebimento da denúncia, ou seja, desde que antes de iniciado o processo criminal. O artigo 98 revogou o artigo 14, dizendo: não é mais possível se extinguir a punibilidade e, consequentemente, o crime, por meio do pagamento. Ou seja, voltou atrás numa briga muito grande entre Procuradoria da República e Receita Federal. A Receita Federal, que tinha introduzido o artigo 14, porque queria arrecadar por meio da via penal, se contrapunha à concepção do Ministério Público Federal, que entendia que não era por meio da arrecadação que era possível a utilização do direito penal.
e por isso aquele que pagasse pós dezembro de 91, na verdade, estava confessando o delito ou, quando muito, tendo uma causa de diminuição de pena em face de um arrependimento posterior. Então, vejam que isso já torna um emaranhado muito complicado. E por que esse emaranhado muito complicado? Porque imaginem discussões em relação à lei penal no tempo. Situações pretéritas em que surge uma lei posterior, afinal de contas, qual lei eu aplico? Eu sei que a benéfica é aplicável, mas se o fato for posterior, se o fato for de 92, de 1º de janeiro de 92, não tem mais direito ao artigo 14, em face da revogação. Então surgiram situações aí e muito confusas. Se não bastasse a Lei 8383 de 91, também foi editada em 95 a Lei 9249, a 9.249 de 95, que, vejam que interessante, que voltou permitindo a extinção da punidade pelo pagamento do tributo, ou seja, ela represtinou, reajustou o artigo 14 da 8137. Então, vejam a ida e vinda. Não é? Quer dizer, em 90 era possível extinguir o crime pelo pagamento. Um ano depois, se revoga. 4 anos depois, se volta com a possibilidade da extinção da punidade pelo pagamento do tributo. Ou seja, o próprio governo não tem noção do que quer. Quer, afinal, arrecadar pela via penal ou não quer arrecadar? Isso gerando uma insegurança muito grande a todos que atuavam na área. Paralelamente a isso, nós temos a edição, em 96, de um artigo que acabou ficando inócuo, mas que parece interessante, pelo menos, discorrer, que é a Lei 9.430 de 96. E qual é a novidade da Lei 9.430 de 96, nomeadamente no artigo 83? Não era mais referente à extinção da punidade pelo pagamento do tributo. Por quê? Porque em 95 revigorou o 14 e o 14 permaneceu, inclusive, pós-2000. O que o artigo 83 da 9.430 de 96 trouxe de novidade foi a discussão sobre a dependência versus independência entre as instâncias. Pela primeira vez, uma lei toca num tema que, à época, inclusive, era um tema extremamente polêmico, que é, afinal de contas, faz sentido eu ter um crime tributário se eu não tenho ainda certeza acerca da existência do tributo como devido? O crime tributário pressupõe que o tributo é devido. Como é que eu posso punir alguém por crime tributário se eu ainda não tenho certeza quanto à existência do tributo devido? Então, por meio do artigo 83, se enunciou que o fiscal não poderia encaminhar ao Ministério Público o auto de infração realizado nas empresas. Notem que esta era uma norma dirigida ao fiscal, não era uma norma dirigida ao Ministério Público. Por via de consequência, o Ministério Público poderia continuar atuando em face da sua concepção de indisponibilidade, em face de ser o titular da ação penal, que é pública sempre nos crimes tributários, por meio de recebimento de denúncias anônimas. Então, na verdade, nós fingimos que tinha aplicabilidade ao artigo 83, porque o fiscal que quisesse, ao invés de mandar a autuação, dava uma denúncia anônima e, consequentemente, isso motivava a atuação do Ministério Público. Então, o artigo 83 foi amplamente discutido, inclusive no Supremo, em que alguns ministros diziam, não se aplica ao promotor, outros diziam, não se aplica aos fiscais. E a pergunta é, se aplica então a quem, cara pálida? Se não se aplica nem para o fiscal e nem para o promotor, aplica-se a quem? A alguém deve se aplicar. Pelo menos a vontade do legislador foi de denotar uma certa dependência entre as instâncias. Mas isto, saibam que ficou inócuo em face da própria posição do Supremo nessa ambiguidade, não deixando claro a quem se dirigia o artigo 83. E, não obstante isso, vários doutrinadores defenderam, e eu também defendo, uma relação de dependência entre as instâncias. Na minha percepção, não pode ter o crime tributário enquanto não tiver a certeza quanto à existência do débito devido. Eu não estou falando do quantum devido, eu estou falando do débito, da existência do tributo devido. De toda forma, além da 9.496, duas referências ainda a legislações mais recentes valem a pena serem referidas. Primeiro, a 9.964, de 2000, chamado Refis 1, e a 10.684, de 2003, chamado Refis 2, ou também nominado de PAES.
Quais foram as novidades que trouxeram o Refis 1 e o Refis 2? Primeiro, o Refis 1 trouxe como inovação a possibilidade da suspensão em face de um parcelamento. Por via de consequência, aquele que parcelasse os débitos tributários tinha como consequência a suspensão também do processo criminal até o final do parcelamento. E é interessante destacar que a origem disto vem do próprio juízes federais. Eu me recordo de uma circunstância concreta em que um juiz, sem ainda a existência desse dispositivo, permitiu ao empresário que ele parcelasse o débito, isso no âmbito do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, parcelasse o débito tributário existente, dizendo, se você parcelar o débito tributário existente, eu extingo a punibilidade. Muito bem, o empresário parcelou, o juiz extinguiu a punibilidade, e qual foi a consequência disso? Não houve segundo pagamento, não é? Porque o brasileiro é criativo para o bem e para o mal. Não é? A hora que extinguiu a punibilidade, fez coisa julgada e, consequentemente, não tinha-se mais como executar. Estava uma nova dívida tributária, uma discussão de inovação e, consequentemente, isso gerou um problema muito grande. A partir daí, os juízes, então, começaram a ficar espertos e dizer, não, eu não vou extinguir, eu vou suspender a pretensão punitiva até o final do parcelamento, que é correto, até para que não aconteça novamente circunstâncias como essa. Isso foi normatizado em 2000, por meio da Lei 9964 de 2000, já mostrando uma concepção de arrecadação. Já mostrando que a via penal não é a via própria. Por quê? Porque se eles estão dando oportunidade para a arrecadação tributária, é sinal de que estão utilizando o instrumental penal como forma de ameaça, de coação, e o direito penal não tem que atuar como instrumento pedagógico de coação. Nós temos outras vias sancionatórias, que não o direito penal, que podem ter esta mesma eficácia. Qual é a grande distinção que nós temos, e isso é importante, do Refis 1 para o Refis 2, no caso do país? O Refis 1 mantinha a disposição da extinção da punibilidade pelo pagamento antes de iniciar a ação penal. Portanto, da mesma forma que o artigo 14, da mesma forma que 95. A diferença do Refis 2 foi que o legislador, por esquecimento, ao que tudo indica, esqueceu de colocar a palavra antes da ação penal iniciar-se. Portanto, hoje, todo aquele que tem um débito tributário e que gera um procedimento criminal tributário, pode, a qualquer tempo, inclusive pós-processo criminal, pagar o tributo e extinguir a punibilidade. Assim como também pode parcelar este tributo no âmbito administrativo e pedir a suspensão da pretensão punitiva, quer no âmbito pré-processual, quer durante o próprio processo. Isso por força do artigo 9º do PAES, do Refis 2, que é a 10.684 de 2003. Porque o artigo 9º diz claramente que os casos do artigo 1º e 2º da Lei 8137, se pagos integralmente, extingue a punibilidade. Se parcelados, ficam suspensa a pretensão punitiva, enquanto perdura o parcelamento, ficando extinta a pretensão punitiva após o parcelamento cumprido. Então, notem que eles criaram, inclusive, uma suspensão da pretensão punitiva com uma correspondência de suspensão da prescrição. É a primeira vez que surgiu no Brasil a suspensão da prescrição criminal antes do processo. Porque até então nós só tínhamos a suspensão da prescrição pós-processo. Aqui eles criaram uma suspensão da prescrição antes do processo. Eu entendo que faz sentido no caso concreto, porquanto, para equilibrar a balança e a justiça, não é? A espada, nós temos efetivamente que, claro, não poder culpar o juiz por não atuar, porque a prescrição nada mais é do que a perda do poder, dever do Estado juiz deixar de cumprir o seu fazer em face do tempo. Se ele está obstaculizado, se ele está impedido de atuar, porque a lei determina, ele não pode ser punido por não atuar. Por via de consequência, se a lei impede a atuação do juiz,
é justo que se suspenda também a prescrição. Então, enquanto o parcelamento perdura, está suspensa a pretensão punitiva, está suspenso o inquérito, está suspenso o processo, se estiver em fase de processo, e fica também suspensa a prescrição criminal enquanto isto perdurar. Notem que este é o histórico legislativo que nós temos da 8.137/90 e seus anexos, digamos assim. E que, obviamente, geram confusões, geram discussões imensas na área penal. Vou dar um exemplo. Afinal de contas, uma empresa que não aderiu ao Refis 2 ou não aderiu ao PAES, teria direito à extinção da punibilidade pelo pagamento se ela conseguir outra espécie de parcelamento ou se pagar integralmente o tributo? Por quê? Porque o PAES, ou o Refis 2, ele tinha um prazo para a sua adesão. Passado aquele prazo, eu não podia mais, obviamente, ter a aderência, a adesão a esse instituto. Então se questionou, pode ainda assim ter, se pagar integral ou se conseguir um outro parcelamento administrativo, as incidências da norma penal enunciadas no PAES ou no Refis 2? A resposta para mim é clara no sentido positivo. Não há dúvida. Por quê? Porque norma penal só é revogada por outra norma penal. E quando se estabelece que o período é um período do âmbito administrativo para se integrar ao PAES, em nenhum momento se expressa no sentido de que também os dispositivos penais têm uma validade temporária enquanto estiverem em vigência o PAES. Então, a norma penal hoje existente é aquela que permite a extinção da punibilidade pelo pagamento, ainda que eu não tenha aderido ao PAES. Para isso, eu pago integralmente ou eu consigo um parcelamento administrativo suspendendo o procedimento criminal ou o processo criminal e suspendendo a prescrição até o final. Mas esta é uma discussão que subsiste, inclusive, no âmbito da Justiça Federal. A maioria dos juízes federais tem adotado a concepção de que se aplica independentemente do país. Salvador Navarro, doutor Hélio Egídio, a maioria dos outros juízes federais tem adotado esta concepção, até por uma relação de isonomia, até por uma relação de igualdade. Não faz sentido aquele que ingressou ao país, daquele que não ingressou ao país, não ter o mesmo direito se ele consegue o parcelamento ou se ele paga. Imaginemos alguém que tenha parcelado no país e tenha suspendido a pretensão punitiva e tenha suspendido o procedimento criminal, e aquele que pague integralmente pós-país. Ora, se a finalidade, infelizmente, é a de arrecadação e por via penal, não faz sentido tratar desigualmente. Então, pelo princípio da isonomia, faz todo o sentido a aplicabilidade dessa disposição, independentemente do término do PAES ou do Refis 2, em face da concepção administrativa. O fato é que nós mostramos a vocês como essas legislações e essa incidência de normas traz preocupações na área penal. E a área penal hoje está muito desacreditada em face dessa fúria legislativa que nós temos. A cada dia, em cada projeto de lei, se surge a criminalização de uma conduta. Nós vivemos uma fúria legislativa, porque ao mesmo tempo que nós temos a intenção de enunciar punições severas para fatos pontuais, fatos que são enunciados pela mídia, nomeadamente pela Rede Globo, que legisla, executa e persecuta, efetivamente investiga, né? As provas estão aí mais do que evidenciadas. É a primeira vez que eu vejo a Rede Globo falando do artigo 5º, inciso 2º, quando foi dar uma justificativa de que livre expressão, que o objetivo dela é dar furo mesmo. Né? O fato é que há, por parte da concepção do cipó legislativo, uma grande insegurança. Porque se vocês forem observar, a chamada criminalidade acentuada tem penas extremamente severas. Nós vamos verificar penas extremamente exageradas em algumas condutas. Eu vou dar um exemplo. Falsificação de remédios. Sabe qual é a pena para quem falsifica um remédio? Independentemente da pessoa ter alguma lesão ou não. Por causa da lei de remédio, ano eleitoral em 98. 10 a 15 anos de prisão. Inclusive cosméticos. Inclusive saneantes. Então eu brinco, inclusive, né, que se as mulheres comprarem batons com fórmulas alteradas, elas podem ser autoras de receptação. Porque o crime antecedente é o da alteração
de uma fórmula que não estava registrada na Anvisa. Então, vejam a que ponto nós chegamos. Infrações gravosas com penas altíssimas, principalmente as infrações relacionadas ao patrimônio comum, roubo, extorsão, e a chamada média criminalidade e a baixa criminalidade hoje estão jogadas na vala comum, estão jogadas no juizado especial de pequenas causas criminais. Então, ao mesmo tempo que nós queremos ter uma punição efetiva, ou supostamente efetiva e alta na criminalidade urbana, nós permitimos, em infrações que chegam a 80% do Código, admitir a suspensão condicional do processo, a transação penal, mostrando uma falta de coerência legislativa, que é fruto do que nós chamamos de direito penal fernandino. Começou com Collor, se expandiu para Fernando Henrique e continuará assim com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em face de uma concepção demagógica de que o direito penal resolve os problemas da sociedade. Então, de um lado fica o movimento da lei e da ordem, querendo cada vez mais criminalizar, de outro uma concepção humanista, e nós ficamos neste meio, sendo vítimas de alterações legislativas sem o mínimo sentido. Poderiam perguntar, de toda forma, feito esse histórico acerca dos crimes tributários, e antes de, pelo menos, dar uma lida nos dispositivos dos crimes tributários, é preciso entender o que é o crime tributário. Afinal de contas, o que é o crime tributário? Para facilitar, eu tenho como identidade de que o crime tributário nada mais é do que um estelionato contra o fisco. Por quê? Porque os dados elementares invariáveis do estelionato são os mesmos do crime tributário. Quais são os elementos do estelionato? São 4. Fraude ou ardil, que mantém ou induz alguém em erro para ter uma vantagem econômica em prejuízo de outro. O crime tributário é a mesma coisa. Eu, por meio da fraude ou do ardil, mantenho ou induzo em erro o fisco, tendo uma vantagem econômica em prejuízo do fisco. Por isso, a definição de que o crime tributário nada mais é do que um estelionato contra o fisco. Poderiam perguntar, qual é o bem jurídico tutelado no crime tributário? Por quê? Porque todo crime tem que ter um bem jurídico tutelado. Na vida, no homicídio se protege a vida, no roubo se protege o patrimônio, na calúnia se protege a honra. O que é que se tutela no crime tributário? E aí 2 correntes existem. Uma primeira corrente, que é a corrente majoritária, que é a capacidade de arrecadação do Estado. E a prova de que essa corrente majoritária é o dispositivo que extingue a punibilidade pelo pagamento. E uma corrente minoritária, que afirma, não é só a arrecadação ao erário, mas também a fidedignidade das informações passadas ao erário. Portanto, nós já podemos concluir que todo crime tributário detém um falso. O falso é meio do crime tributário. Porque quando eu induzo ou mantenho o fisco em erro, eu o faço por meio do falso. Porque não existe crime tributário culposo. O crime tributário essencialmente é doloso. Nenhum dos dispositivos do artigo 1º, 2º e 3º, nomeadamente esse 1º e 2º, que são os mais importantes, prevê a forma culposa do crime tributário. Por isso que se afirma que o elemento subjetivo do crime tributário é o dolo. Porque não é possível a punição na forma culposa. E não é à toa que muitas vezes, como tática de defesa, se joga para conduta culposa para tornar atípica a conduta, dizendo que a circunstância é não punível em face da sua tipicidade por ser uma inobservância e não em face de uma fraude, de um ardil. Então, o crime de falso integra o crime tributário. Vamos perguntar, esta é uma posição que é majoritária? No STJ, sim. O STJ tem uma súmula, inclusive, que anuncia que o falso ele é absorvido pelo crime tributário. O crime tributário absorve o falso, assim como o estelionato também absorve o falso. Vocês vão encontrar, obviamente, denúncias de procuradores da República e de promotores de justiça que acabam por muitas vezes, o quê? Acabam por muitas vezes colocando em concurso de crimes. Crime de falso e crime tributário.
pode até verificar situações em que há condenações em primeira instância, e às vezes até em segunda instância. No entanto, o STJ tem modificado essas decisões, essas sentenças, dizendo que, pelo princípio da consunção, a absorção do crime fim, que é o crime tributário, pelo crime meio, que é o falso. O falso é meio para induzir ou manter alguém em erro. Portanto, o meio é absorvido pelo fim. Notem, portanto, que essa dicotomia, essa divisão entre fidedignidade das informações versus arrecadação tributária tem consequências muito fortes. Por quê? Porque se nós adotarmos uma concepção de que o objeto de tutela do crime tributário não é só a arrecadação, mas também a fidedignidade das informações, não deveria ter a extinção da punibilidade pelo pagamento. Por quê? Porque o crime de falso não é extinto por meio do pagamento. No entanto, como a lei enuncia, e até hoje, como eu disse, independentemente de pós-processo, pelo Refis 2, que é possível o pagamento a qualquer tempo, está clara a posição do legislador no sentido de que ele adota a concepção de que o objeto jurídico protegido é, sim, a arrecadação e não a fidedignidade das informações. Se pensarmos diferente, temos que também retirar a extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo. Perguntarão, qual é a minha posição acerca do pagamento do tributo? Deve ele extinguir a punibilidade ou não deve ele extinguir a punibilidade? A minha posição é no sentido de que ele pode extinguir a punibilidade, mas condicionado a uma única vez. Ou seja, ele é uma ponte de ouro para aquele que fraudulentamente, dolosamente, engana o fisco, lhe dando uma oportunidade de, pagando multa, juros e etc., não ser punível criminalmente. Mas a segunda vez já não é mais admissível. Porque hoje o que o empresário faz? Hoje o empresário provisiona. Hoje o empresário, ele, muitas vezes, quando não é sério, ele prefere ficar aguardando a autuação do fisco e caso ele eventualmente venha a ter uma autuação, ele então vai discutir administrativamente e caso perca administrativamente, ele então paga para extinguir a punibilidade. Não faz sentido isto dentro do conceito de bom senso, do conceito de realizabilidade. Se nós queremos efetivamente ter uma arrecadação, independentemente dos desvios que existem, isso é problema dos governantes, mas se nós queremos ter uma arrecadação que efetivamente tenha uma eficiência, nós temos que permitir apenas uma vez a extinção da punibilidade, não permitindo outras vezes. Hoje, inúmeros procedimentos contra inúmeras pessoas existem e ele está aguardando, defendendo administrativamente até verificar, esgotando todas as vias para pagar e extinguir a responsabilidade criminal. Então, esta, pelo menos, é a minha percepção em relação à extinção. Isso tem, inclusive, um projeto que eu vou citar a vocês, desde 87, que previa já a possibilidade da extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo, mas apenas uma vez, não sendo possível a reiteração. No entanto, como a Receita só quer arrecadar, e está arrecadando muito pouco, né? Vocês veem que, não obstante a CPMF ter extinto, eles precisaram criar, obviamente, outro imposto, porque a arrecadação só está caindo. Né? É impressionante, nunca se arrecadou tanto. Né? Eles continuam com essa percepção de arrecadar, 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 e para eles não interessa, porque eles preferem usar o instrumental do direito penal como forma de coação para o empresário pagar. Isso é perigoso porque muitas vezes o empresário não praticou a conduta fraudulenta, praticou a conduta em face de uma inobservância no dever objetivo de cuidado, mas se sente constrangido, se sente ameaçado e prefere não ir a uma delegacia, prefere não enfrentar um processo e resolver por meio do pagamento. Essa é uma circunstância que muitas vezes revolta o advogado, que explica, mas é compreensível por parte do empresário que efetivamente se sente amedrontado. Quantas vezes eu já ouvi expressões de clientes dizendo: eu nunca pisei numa delegacia de polícia, como um atestado de bons antecedentes. Então eu sempre respondo: então eu estou perdido. O meu atestado é péssimo. Não tem jeito.
Mas é normal, porque ele não está acostumado com aquele métier, não está acostumado com o dia a dia. Então, esta é uma circunstância que é perigosa, porque leva a essas circunstâncias de dificuldade até da operacionalização por parte dos atores da área jurídica. Perguntarão, quem são os sujeitos ativos, ou seja, quem são os autores dos crimes tributários? Os autores dos crimes tributários, normalmente o autor é o contribuinte, aquele que tem o dever de contribuir e não contribui. Mas não é o fato de não contribuir que o caracteriza como autor de um crime tributário, porque eu acabei de dizer que é imprescindível o dolo, é imprescindível a fraude. Por isso, é preciso distinguir muito bem a figura do inadimplente com a figura do sonegador. Eu me lembro, nas páginas amarelas, inclusive, uma reportagem à época do Everardo Maciel, que era o secretário da Receita Federal, quando ele disse: nós precisamos, enquanto governo, distinguir a figura do inadimplente da figura do sonegador. Porque a figura do inadimplente afirma: eu não tenho condições de pagar. E o sonegador, obviamente, ele ardilosamente engana o fisco para pagar menos. Então, figuras completamente distintas. O inadimplente não se configura como sujeito ativo. O sonegador é que se configura como sujeito ativo do crime tributário, como autor do crime tributário. Muitos perguntam, é possível a coautoria no crime tributário? A resposta é positiva. É claro que é possível a coautoria do crime tributário. Se nós tivermos uma deliberação de várias pessoas, no sentido de fraudar o fisco por meio de uma informação falsa, para mantê-lo em erro, em benefício próprio contra o fisco, nós temos o concurso de pessoas no crime tributário. Perguntam, pode o contador ser sujeito ativo, corresponsável ao crime tributário? A resposta é positiva, pode. O contador pode sim, se ele deliberadamente tiver atuado em conjunto com o empresário para manter o fisco em erro, enganando o fisco. Perguntarão, pode o advogado? Portanto, eu fui no cerne agora da nossa palestra, né? Pode o advogado ser coautor de um crime tributário? Na minha percepção, a mesma resposta existe. Pode. Se ficar constatado, e claro que o ônus é da acusação, se ficar constatado que o advogado elabora um plano ou um planejamento tributário absolutamente esdrúxulo, absolutamente sem base jurídica, pode ele sim ser corresponsável pelo crime tributário. Vamos fazer aqui uma reflexão e um adendo. Planejamento tributário, per si, é absolutamente ilícito. Não há nenhum problema em ter planejamento tributário. Acaba a função do tributarista. O tributarista vive em função, muitas vezes, de consultas de planejamentos tributários, que é absolutamente ilícito. O problema é que esse planejamento tributário, ele tem que ter o quê? Tem que ter solidez. Ele tem que ter base jurisprudencial. Ele tem que ter base doutrinária. Não impede, inclusive, a sua criatividade, mas desde que tenha a lógica jurídica ali presente. Então, são duas palavras que muitas vezes são mal compreendidas no Brasil. A primeira é planejamento tributário, a outra é offshore. Parecem palavrões. Eu, literalmente, não sei se vocês sabem, mas eu sou casado com uma promotora de justiça. Então, literalmente, eu durmo com o inimigo. Eu, literalmente, tenho um canivete embaixo da cama, porque eu não sei a qualquer momento o que pode acontecer. Não vamos esquecer que tem, assim como advogados presos, tem um promotor foragido desde 2000, por ter matado uma advogada. Então, eu tenho que, pelo direito preventivo, me acautelar. Eu digo, inclusive, aos alunos da USP, da graduação e da pós-graduação, que se eu não vier na aula seguinte, ou foi a minha mulher, ou foi a minha sogra. Não há nem dúvida. Não é? Como eu disse no início da palestra, na exposição, eu perdi meus pais muito cedo. Então, o maior martírio que eu tenho é Dia das Mães. Porque eu não tenho a desculpa, depois da casa da sogra, de dizer agora eu vou à casa da minha mãe. Então, eu tenho que ficar o dia inteiro na casa da velha. Não é? Isso é terrível. Não é? E eu já tenho, obviamente, excludentes de ilicitude, estado de necessidade, se algum acidente doméstico acontecer na casa da minha sogra. Porque acidentes domésticos acontecem. De toda forma, saibam que é possível, sim,
ter a compreensão de offshore, desde que ela seja registrada, desde que ela seja declarada no imposto de renda, e também de planejamento tributário. Offshore, eu diria que o momento não é o adequado, porque eu já vi inquéritos policiais contra pessoas que tinham offshore declaradas no imposto de renda. Por quê? Porque offshore, até então, principalmente para promotor estadual, e é o caso, é sinônimo de barco para promotor estadual. Para federal é sinônimo de crime. Procurador da República, offshore é lavagem de dinheiro. E por isso, vamos atrás. Não interessa, está declarado, está lavando dinheiro. Mas não tinha nada na offshore não tinha nada. Não tinha nenhum ativo. Muitas vezes é para blindar um futuro que eu pretenda ter. Não interessa. Pune, lavagem de dinheiro. Entra o crime organizado, lavagem de dinheiro. Então não é o momento mais adequado criação de blindagens, criação de offshore. Já o planejamento tributário, lastreado em pareceres jurídicos, em decisões do próprio Conselho de Contribuintes, em próprias decisões do TIT, tem todo o seu sentido. Então não vamos confundir as definições de elisão fiscal, que é o planejamento tributário, com evasão fiscal. Se você tem uma elisão fiscal, portanto um planejamento tributário, ele é legítimo e você não é corresponsável porque você teve base para justificar essa elisão. No entanto, se você prega por uma evasão fiscal, você pode chegar até mesmo à corresponsabilidade, principalmente se não tiver lastro. O que eu já vi de advogado dando parecer de planejamento tributário é algo impressionante. Parecer, na minha concepção e pelos ensinamentos que eu tive, convivendo com o professor Reale, pressupõe algo, que é título. Só dá parecer quem é mestre ou doutor. Mas o que tem de advogado, e isso é muito culpa nossa, como o habeas corpus, que impetra habeas corpus e volta o efeito bumerangue na testa, assim como também o que tem de advogado que faz planejamentos tributários sem qualquer sentido de razoabilidade, sem qualquer lastro, é algo impressionante. Se você entrar em sites, você vai dizer, você vai verificar parecer do... Você fala, mas cadê o título? Tem um mestrado, tem um doutorado, tem autoridade. O parecerista só ganha autoridade quando ele fala não. Isso eu aprendi com o professor Reale. Muitos iam lá buscar pareceres e ele falava, eu não adoto a vossa tese. Por isso, eu não vou dar o parecer. Não, mas eu vou pagar. Não importa. Eu não concordo com a vossa tese. Não importa o valor. Importa é que a minha concepção jurídica é diferente da sua. Isto mostra credibilidade para o parecerista. Então é importante ter essa percepção de que o planejamento tributário é lícito desde que ele tenha lastro, desde que ele tenha efetivamente robustez. Perguntarão, quem que é o sujeito passivo? Ou seja, quem é a vítima do crime tributário? A vítima do crime tributário é o erário. É o fisco. É o fisco federal, o fisco estadual ou o fisco municipal. Então é o erário que é a vítima, a depender, obviamente, da competência e do tributo. Se for um tributo federal, obviamente, a Receita Federal que atuará lá. Se for um tributo estadual, é o TIT que atuará na última instância ou o recurso que pode se impor até a decisão do TIT. Se for o ISS, e aí é uma discussão terrível, eles acabam muitas vezes enquadrando isso como estadual e gerando problemas também ao próprio TIT. Então, esta é a conduta que nós temos. Eu queria fazer uma análise, ainda que pontual, dos dois tipos penais tributários que estão em vigência, que é o artigo 1º e o artigo 2º, 8137, para mostrar a vocês como eles, no mínimo, são mal descritos. Vejam o que diz o artigo 1º. Capítulo 1º, dos crimes contra a ordem tributária. Dos crimes praticados por particulares. Capítulo 1º, seção 1. Artigo 1º. Constitui crime tributário, contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo. Opa, importante. Portanto, aqui é um crime de dano. Só há este crime se houver supressão ou redução do tributo. Porque constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir o tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas. E aí tem 5 incisos e um parágrafo. 5 incisos extremamente confusos. Já adianto a vocês
que nenhum penalista participou, em 1990, da criação desses dispositivos. E, obviamente, que surge essa miscelânea, em que nós não sabemos identificar e diferenciar um inciso do outro. Veja o primeiro inciso. Constitui por meio da seguinte conduta: supressão ou redução do tributo por meio da omissão de informação ou de prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias. Então, se eu omito uma informação às autoridades fazendárias, ou eu presto uma declaração falsa às autoridades fazendárias, suprimindo ou reduzindo, eu pratico o crime previsto no artigo 1º, inciso 1º. Aqui é uma falsidade ideológica que gera uma supressão ou redução do tributo. Perguntarão, é possível a tentativa? Sim, é possível a tentativa desta conduta. Se eu tento suprimir ou reduzir o tributo por meio de uma falsa informação, eu posso me enquadrar no artigo 1º, inciso 1º. Artigo 1º, inciso 2º. Fraudar a fiscalização tributária inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Bom, começa já a ter certas confusões. Mas isso já não poderia estar no inciso 1º? Aqui o legislador tentou ser específico ao afirmar que esta fraude, que pode ser por meio da omissão do inciso 1º, ou de uma declaração falsa, é específica em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Então ele especificou o inciso 1º por meio do inciso 2º, dizendo em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Eu vou ter que então me remeter ao Código Tributário Nacional para verificar o que significa livro ou documento exigido pela legislação fiscal. Aqui é um elemento normativo do tipo que exige a complementariedade por meio do Código Tributário. Porque eu não posso enquadrar no artigo 1º e 2º se o próprio Código Tributário afirmar que aquilo é dispensável, que aquilo não se configura como livro ou documento exigido pela lei fiscal. O inciso 3º trata da falsificação ou alteração de nota fiscal. Fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento. Então, para que foi ilustrar? Relativo à operação tributável. Então, se eu falsifico ou altero nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributária, reduzindo ou suprimindo o tributo, ou tentando reduzir ou suprimir o tributo, se enquadra no artigo 1º, inciso 3º. Vocês vão verificar muitas dificuldades do promotor, porque às vezes ele não sabe em qual situação se encaixa a denúncia. E aí ele joga todas. Artigo 1º, inciso 1, 2, 3, ele tenta jogar para depois não arguir que ele errou na capitulação legal, e não obstante o que importa são os fatos, e não a capitulação jurídica. O inciso 4º trata da elaboração, distribuição, fornecimento, emissão ou utilização de documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Aí já começa a confusão. Que sabe ou deva saber. Essas expressões são contínuas, infelizmente, na legislação que a gente chama de legislação penal fernandina. Né? A década de 90 é um desastre na área penal, né? Na área ambiental, na área da relação de consumo, porque vira e mexe usa a expressão que saiba ou deva saber. Não pode ser forma culposa. Por quê? Porque se eu colocar a forma culposa, eu estou violando o princípio, obviamente, da igualdade, porque eu estou punindo com a mesma pena, tanto a conduta dolosa quanto a conduta culposa. Não precisa da expressão que saiba ou deva saber. Basta a concepção, a expressão que sabe. Pronto, é suficiente. Da forma direta ou da forma indireta. Se o objetivo é se punir pelo dolo eventual, não preciso criar uma expressão para o dolo eventual. A parte geral já cuida do que é dolo direto e do que é dolo eventual. No entanto, esse dispositivo foi criado para punir as chamadas notas calçadas, ou as chamadas notas em duplicidade, né? Em que a última via é diferente da primeira via. E por isso você elaborou, distribuiu ou forneceu documento que saiba ou deva saber ser falso, tendo enquadramento no inciso 4º do artigo 1º da Lei 8.137.
O artigo 1º, inciso 5º, tem uma redação muito fácil, a mais compreensível de todas. Constitui crime negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizado. Então, aquele que não emite nota tem a mesma equiparação daquele que frauda um livro fiscal. Ora, isso mostra uma absoluta desproporcionalidade, uma afronta ao princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade, porque eu não posso punir com a mesma pena condutas tão díspares, condutas tão distintas, condutas tão diferentes. A mera não emissão de uma nota fiscal já faz com que eu tenha a mesma pena de uma grande fraude realizada no âmbito de um documento, de um livro, de uma nota fiscal. Então, se eu compro uma Coca-Cola e não me dão uma nota, a consequência é a incidência do inciso 5º do artigo 1º. Além disso, diz esse inciso 5º, porque não ficou satisfeito o legislador, ou em desacordo com a legislação. Significa dizer, mesmo que ele tenha emitido uma nota, se ele não observou as normas administrativas do que deveria conter esta nota, se enquadra esta nota como uma nota que criminaliza a conduta. Então, ele equiparou, mesmo com a emissão da nota, erroneamente, a conduta daquele que não emite nota, que, por sua vez, equiparou a uma grande fraude fiscal. Por quê? Porque a pena é a mesma. 2 a 5 anos e multa para qualquer destas condutas. Para finalizar esse artigo, enunciou-se o parágrafo único, que é a prova da criminalização de uma infração administrativa. Porque diz o parágrafo único da 8137, a falta de atendimento, olha como é fácil a leitura, pessoal, isso aqui é algo muito simples de entender. Eu já li umas 500 vezes e não entendi. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 dias, que poderá ser convertido em horas, em razão da maior ou menor complexidade da matéria, ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso 5º. Então, o que em termos fáceis ele quer dizer? Quer dizer o seguinte, se a administração pedir algo a vocês, e vocês, no prazo de 10 dias, não informarem a administração, isto equivale à não emissão de uma nota fiscal ou a uma nota fiscal em desacordo com as formalidades. Então, vejam esta criminalização que viola, na minha concepção, a Constituição, porque criminaliza a conduta daquele que quer se proteger e não fazer prova contra si mesmo. Então, ao invés do fisco ter a obrigação de ir atrás e descobrir, ele pede. Se ele não recebe a informação, criminaliza-se por meio deste parágrafo único, com a pena de 2 a 5 anos de reclusão, além da multa. A disparidade se torna maior se nós compararmos tanto esta infração administrativa, porque isso para mim é meramente uma infração administrativa que eles criminalizaram, com o artigo 2º. Que o artigo 2º afirma, constitui crime da mesma natureza. E aí surge uma imensa discussão. O que é mesma natureza? É a natureza tributária per si, ou é também a natureza de ser um crime de dano? Alguns entendem, a majoritária doutrina entende, que aqui não é um crime de dano, aqui é um crime formal. Aqui não se exige a supressão ou redução do tributo. Essa é a posição do Supremo, inclusive. Configura crime tributário, portanto, nessa acepção da mesma natureza. 1. Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre, notem agora, rendas, bens ou fatos. Então, é sobre tudo. Ou empregar outra fraude para eximir-se total ou parcialmente de pagamento de tributo. A justificativa dos tributaristas é de que a expressão o verbo eximir-se, ele é próprio do Código Tributário para determinadas situações.
E por isso seria essas situações que se encaixariam no artigo 2º, inciso 1º. De toda forma, é redundante, porque seria muito mais fácil, se visa a punição, já enquadrar no artigo 1º, inciso 1º, quando fala falsear ou omitir informação. Já está isso no artigo 1º, inciso 1º. Não precisa do artigo 2º, inciso 1º. Isso se torna pior, porquanto nós podemos chegar à discussão se não existe aqui, até o professor Hélio Júnior brinca, uma concepção de duplicidade de punição. Isso gera muita confusão, porque às vezes eu não sei se o promotor vai denunciar pelo artigo 1º, inciso 1º, ou no artigo 2º, inciso 1º. E aí eu fico torcendo. E fico torcendo pelo artigo 2º. E sabem por quê? Porque a pena do artigo 2º é de 6 meses a 2 anos. Enquanto do artigo 1º, qualquer das suas circunstâncias, é de 2 a 5 anos. Qual é a consequência prática? A consequência prática é que o artigo 1º não admite transação, não admite suspensão condicional do processo, enquanto a do artigo 2º admite até mesmo a transação penal, porque a pena máxima é de 2 anos, 6 meses a 2 anos. Então eu fico jogado à sorte do promotor classificar a circunstância num artigo ou no outro. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande em situações absolutamente similares. Eu tenho processos em que ora o promotor enquadra com o artigo 1º e ora ele enquadra no artigo 2º. Então vejam que gera de desconforto, especialmente para explicar para o cliente o que o promotor pensou racionalmente, se é que ele pensou. Inciso 2º do artigo 2º. Deixar de recolher no prazo legal valor de tributo de contribuição social, descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Alguns entendem que houve revogação desse dispositivo. Não houve. É um equívoco. Aqui houve apenas uma revogação parcial no que tange à contribuição previdenciária. Mas nós continuamos tendo contribuições e nós continuamos tendo valores de tributo, como imposto de renda descontado na fonte, que não são repassados. Por exemplo, na USP, eu tenho um abatimento do imposto de renda. Eu recebo o líquido, porque o bruto, obviamente, é descontado. Se a USP não passar para a Receita, os responsáveis da USP incidem no imposto de renda no que tange o artigo 2º, inciso 2º. Então, não devemos confundir, porque o tema é tributário e não previdenciário. A Previdência aqui não tem mais incidência, porque nós temos uma lei específica da Previdência. No entanto, no que tange a imposto, especialmente de renda e outros impostos, e contribuições que não são previdenciárias, como contribuições sociais, nós temos a incidência ainda do inciso 2º do artigo 2º. Eu queria apenas destacar o inciso 4º, para não ser tão exaustivo já o sendo. Porque o artigo 2º, inciso 4º, é um dos mais graves da minha concepção, e ao invés de estar no artigo 1º, que tem uma pena de 2 a 5 anos, está no artigo 2º. Olhem como esta conduta é grave. Deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcela do imposto liberado por órgão ou entidade de desenvolvimento. O governo, muitas vezes, estimula, fomenta a que haja plantações de cana, por causa do biocombustível, de mandioca, como já teve na época, e as pessoas burlam e ficam com incentivo fiscal sem plantar coisa alguma. Ora, eu acho que essa conduta é um pouquinho mais grave do que aquele que não emite uma nota em face de uma compra de uma Coca-Cola. No entanto, o legislador colocou isso no artigo 2º. E a pena é de 6 meses a 2 anos. E aquele que não emitiu uma nota em face de uma Coca-Cola tem uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. Isso apenas para mostrar a falta de coerência lógica do legislador no artigo 1º e no artigo 2º. A meu ver, e eu já estou terminando para não ser mais exaustivo e cansativo do que eu já sou, mas, a meu ver, o que falta efetivamente é uma política séria acerca da questão tributária. Em primeiro lugar, o que nós queremos para o direito tributário? Na minha visão, o direito tributário pressupõe órgãos administrativos fortes.
órgãos administrativos eficientes, órgãos administrativos independentes. Esta é uma premissa básica. Porque enquanto os órgãos administrativos estiverem atrelados ao executivo, sempre vai existir o receio por parte do agente fiscal de renda ou de uma autoridade fiscal estadual. Eu, até agora, não vi nenhum governador em exercício sendo autuado. Por quê? Porque tem receio, porque não tem as garantias que o juiz muitas vezes detém. Então, o primeiro passo seria fortalecer a área administrativa por meio do que se denomina de um direito administrativo sancionador. Por quê? Porque o direito tributário é um direito sancionador. Ele vai sancionar. Veja, inclusive, que mesmo no caso do artigo 1º, ninguém vai para a prisão porque sonegou. Por quê? Porque até 4 anos, e a não ser que tenha uma pena entre 4 e 5 anos, 2 a 5 anos, é possível a substituição por uma restritiva. Que consiste no quê? Consiste no pagamento de uma multa, na inabilitação, na não possibilidade da interdição do serviço, temporariamente. Ora, são sanções que já existem na área do direito administrativo. Então, ao invés de eu jogar para a área penal, por que não fortalecer o direito administrativo? Dando o quê? Dando realizabilidade, dando eficiência. Alguns dizem, mas você é louco, você é advogado, você vai acabar com os seus próprios casos. Eu digo, eu estou advogado, eu sou professor. Por origem, eu sou professor. E como professor, eu brigo pela eficiência, pela realizabilidade do sistema. Por quê? Porque o que nós verificamos hoje é que, muitas vezes, o próprio cliente já tem conhecimento de que se ele paga, ele extingue. E, portanto, nem procura o advogado. Procura, às vezes, até lobistas, que vendem ilusões, vendem vento. E, muitas vezes, fazem condutas, até em face da sensação de impunidade, que geram o quê? Geram que promotores, e nomeadamente procuradores, coloquem crime tributário junto com quadrilha ou bando. Exemplo, o caso das LU. O caso da LU é típico caso de crime tributário. Por que foi colocado a quadrilha ou bando? Porque ainda que se pagasse o tributo, não extinguia. Porque a quadrilha ou bando não extingue o crime tributário. E a pena da quadrilha ou bando é de 1 a 3 anos. E do crime tributário de 2 a 5. Então, por menos, eu não extingo e conduzo ainda ao processo. Por mais, ainda que eu pague, não vai extinguir. Isso não vai fomentar que eu pague. Então, vejam como hoje nós vivemos um Estado de Direito muito complicado, que, infelizmente, não segue o Estado de Direito democrático e que gera uma série de inseguranças jurídicas. Por quê? Porque, por uma falta de consenso, os procuradores da República estão denunciando por quadrilha ou bando e por sonegação fiscal. Ora, isso é um erro grave. O que se tem que fazer, caso exista uma união de pessoas que deliberadamente têm a intenção de fraudar o fisco, é concurso de pessoas no crime de sonegação fiscal. E não quadrilha ou bando e sonegação fiscal. Não faz sentido. No entanto, fazem isso propositadamente. Para quê? Para as grandes operações, para as mídias terem, obviamente, trabalho, para mostrar que o empresário também vai para a cadeia. Só que isso acaba sendo efêmero, passageiro. Por quê? Porque acaba em descrédito as próprias instituições. Quando acontecem fenômenos como este, é extremamente grave, porque as instituições acabam sendo desacreditadas. E a figura e o papel do juiz é muito importante. A figura e o papel do promotor é muito importante. A figura e o papel do juiz é muito importante. A briga que existe hoje entre juiz, procurador e advogado é algo inconcebível. Vocês entram em uma audiência, tem procurador que não dá boa tarde. Eu, recentemente, numa palestra para 17 desembargadores, 17 juízes do Tribunal Regional Federal, disse, nós temos que acabar com isso.
Nós fazemos parte do sistema judicial. Cada qual tem o seu papel. Não encare isto como pessoal. Isto é profissional. A educação é a base de qualquer atividade. É por isso que talvez eu, depois de 20 anos de advocacia, às vezes me desiludo, mas eu tento minimizar essa desilusão saindo de São Paulo no sábado e domingo. Não tem coisa melhor do que sair de São Paulo no sábado e domingo. Sabe por quê? Porque no interior do estado, as pessoas te cumprimentam sem te conhecer. Aqui, você encontra a pessoa todo dia no elevador e ela não fala nem boa tarde. Então, isso é algo absolutamente inconcebível na minha percepção. O que mostra é que nós temos que lutar por uma redução drástica no que tange a crimes tributários, deixando para a área administrativa uma nova área administrativa, não esta que está atualmente presente. Porque nós aprendemos na faculdade o poder de polícia como direito administrativo. E hoje já há uma tendência de reestruturação, hoje se fala de agências reguladoras independentes, hoje já se falam de modos, de formas de atuação. Cito aqui o professor Floriano de Azevedo Marques, cito aqui a professora Maria Silvia de Pietro, cito aqui o professor Carlos Tari Sundfeld, cito aqui a professora Odete Medauer, de jogo. São vários professores de uma geração que está mostrando que é possível sim acreditar no direito administrativo, e um direito administrativo que seja eficiente, que seja sancionador. Agora, temos que tomar um cuidado. Ele tem que efetivamente ser eficiente. Por isso que a remodelação e a reformulação, ela tem que passar por um trabalho com o devido cuidado. Eu estou há 7 anos estudando o tema do direito administrador. Por quê? Porque eu tenho que ter cuidado para que ele não tenha descrédito. Porque se ele tiver descrédito, você imagina o movimento da lei da ordem convém. Vem com tudo, você não está vendo, não funciona nada. Vamos voltar com o penal e com tudo. Então é importante a reflexão, colocar a cabeça no travesseiro, não fazer nada assodadamente. Isto apenas faz com que nós tenhamos reflexões acerca do cipoal de discussões no campo do direito penal tributário. Muitos perguntam, e a evasão? E a evasão de divisas? A evasão de divisas, que hoje é prevista na lei de colarinho branco, crime contra o sistema financeiro nacional, não é um crime tributário? Na minha percepção, é um crime tributário. No entanto, está inserido erroneamente, desde 86, como crime de colarinho branco, que não admite a extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo. E nós esquecemos o histórico. Em 89, muita gente estava com medo do Lula ganhar do Collor. Em 89. E levou dinheiro para fora do país. Esfriou dinheiro quente. E não tem como trazer esse dinheiro. Porque se trouxer esse dinheiro, confessa o crime de evasão de divisa. Por quê? Porque o crime de evasão de divisa não é só mandar, também é manter conta não declarada. Tem o artigo 22 e tem o parágrafo único do artigo 22. Por isso que o governo está pensando, e tem 2 projetos, um não vale a pena nem citar de quem é, o outro vale, em que se dá uma anistia com uma multa para aqueles que quiserem trazer o dinheiro ao país. Mas veja que interessante, olha que ponto nós chegamos. Condiciona a que se traga o dinheiro ao Brasil, para o Brasil, só após 2 anos. Sabe por quê? Porque se vier para o Brasil a quantidade de dólar que tem lá fora, despenca ainda mais o valor do dólar no Brasil. Então o problema não é mais jurídico, o problema é econômico. Isso para mostrar a vocês como as áreas são muito interligadas. A área do direito penal e a área do direito tributário são muito ligadas. Não é à toa que há uma posição do Supremo, que não é vinculante, que diz que não é possível ter crime tributário enquanto não resolvido o procedimento administrativo tributário.
não é vinculante. Significa dizer que um juiz federal pode discordar do Supremo. Aliás, está na moda. Se discordou naquele, imagine o que faz. Vários juízes federais já disseram, e há muito tempo dizem, Supremo é ministro de gabinete, ele não está aqui no dia a dia, ele não sabe a operação. Eu discordo dele. Deixa que ele reforme, então vai demorar anos até chegar lá. Mas, na minha concepção, não há como dizer que há dependência entre as instâncias. É o inverso. Claro que há dependência entre as instâncias. E o grande mote para eles é o argumento. Mas se eu aguardar o procedimento administrativo fiscal terminar, quando ele terminar, vai estar prescrito o crime. Ora, basta um pouquinho de criatividade. E o que não falta é criatividade ao brasileiro. Porque eu me lembro da Zélia dizendo que cada um só podia ter R$50 na conta. Em 2 minutos, um virou para o outro e falou, eu tenho 75, você tem 25, eu passo 25 e depois você me devolve. Te dou um ágio, vai? Você fica com os 5, eu fico com os outros 20. Criatividade o brasileiro tem de sobra. Quando quer, é simples. Se cria que o termo inicial da prescrição penal tributária ocorre quando do término do procedimento administrativo tributário. Acabou o problema. Termo inicial, não é nem suspensão. Termo inicial. Então, nós podemos ter resoluções de questões. Nós precisamos ter coragem de enfrentar. Isso apenas, concluindo, me lembra uma frase do professor Reale, que ao assumir a Academia Paulista de Letras, disse uma das genialidades dentre as quais ele dizia e repetia à mesa e que eu tive esse prazer de conviver. Ele dizia, o direito é uma ilha de problemas cercada por um oceano de mistérios. Eu incluo dizendo, temos que tentar desvendar esse mistério. Muito obrigado.